Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira aula de projetos na escola. Eu sou Emerson, sou professor de Educação Física e estou aqui com a presença de outros dois professores também de Educação Física. À minha esquerda, o professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professor Emerson? Tudo bem. E à minha direita estou aqui com o professor Zampier. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor Emerson? Tudo bem também. Muito bem, vocês já podem notar que o nosso cenário aqui contém algumas peças de xadrez, é justamente porque nós iremos tratar sobre um dos projetos desenvolvido em diversas escolas da Rede Municipal de Ensino aqui de Curitiba, que é o projeto de xadrez. Então, aqui com a companhia dos professores André e também do professor Zampier, nós iremos falar um pouquinho desses projetos que são desenvolvidos nas escolas daqui da cidade de Curitiba, e também, na sequência, o professor Zampier irá trabalhar algumas metodologias e didáticas sobre o ensino dessa atividade aí que é tão desenvolvida nas escolas. Então eu convido a você a acompanhar no slide um pouco mais sobre aquilo que nós iremos apresentar sobre o xadrez nas escolas. Vamos lá? Então nós temos aqui a nossa abertura, como nós já nos apresentamos, o professor André, eu sou o professor Emerson e também estamos na companhia do professor Zampier. Professor, e um dos grandes eventos que é realizado do xadrez é justamente o circuito Checkmate, não é mesmo? Isso mesmo, professor Emerson. Quantos alunos, estudantes que participam desse grande evento aí dentro da cidade de Curitiba? Então, geralmente nós abrimos as inscrições, professor Zampier, em torno de 1.000 a 1.200 inscritos, E até no ano de 2019, se não me falha a memória, o professor Zampier pode me ajudar aqui, foi o ano que nós batemos o recorde, de participantes, Isso, em 2019, na segunda etapa no Sesc Portão, nós tivemos 999 jogadores. Então faltou um ali para 1.000, mas não é porque não tinha essa quantidade de crianças lá no dia do evento, mas não tínhamos mais espaço físico. Então nós limitamos a 1.000 jogadores. É, sem dúvida nenhuma, um dos maiores eventos escolares do Brasil. Isso, é muito importante, professor Emerson e professor Zampier, pessoal aí de casa, que dentro desse evento podem participar tanto os estudantes de escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares também, Mas é um número bastante significativo dos estudantes da Rede Municipal de Educação de Curitiba nesse evento, Então, desses 999, em torno de 600 de estudantes da Rede Municipal de Educação de Curitiba. E esses estudantes, eles desenvolvem, como a gente viu ali, teve 3.900 estudantes desenvolvendo projetos de xadrez nas escolas, e nós, da coordenadoria de projetos, nós disponibilizamos o transporte para eles irem até esse evento. Então o professor da escola que desenvolve o projeto com eles, ele acompanha no transporte, no ônibus, vai até o espaço, no caso do recorde, professor Zampier, foi no Sesc do Portão. Então o ônibus sai da frente da escola, deixa os estudantes na frente do local onde vai ser realizado o evento. A coordenadoria de projetos também disponibiliza o lanche para eles durante o dia, porque o evento ocorre o dia todo, no período da manhã até o final da tarde, por volta das 17 horas. Então, também a coordenadoria de projetos consegue disponibilizar esse lanche para os estudantes poderem passar o dia praticando essa modalidade do xadrez, que é muito importante para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Que legal, nós temos algumas imagens, professor André, que mostra melhor, então, um pouco sobre esse evento que é realizado aí do circuito Checkmate. Vamos acompanhar na tela essas imagens. Então nós temos aqui já, essa aqui foi realizado na Praça Oswaldo Cruz. Na Praça Oswaldo Cruz. Isso. Então também vocês podem observar que tem ali uma grande quantidade de estudantes sentados ali nas cadeiras, um jogando de frente para o outro. E por mais assim que nós possamos observar esse quantitativo de estudantes, durante a partida é um silêncio muito grande, É um momento de concentração, professor Emerson. Então, existe o barulho, claro, mas ele é extremamente mínimo perto da quantidade de estudantes que nós temos. Então, aqui temos um recorte da foto da quadra, e ainda nós tínhamos mais categorias em outras salas.
para ter ideia do tamanho desse evento, né? Nós temos uma outra imagem, claro, que quando nós falamos de eventos, ali nós já podemos observar o público, mas antes dos estudantes que serão e são o nosso público, há um trabalho muito grande na montagem, né? Por exemplo, de mesa, cadeira, tabuleiros, como que é realizado toda essa organização, Zampier? Então, eu sou responsável pela organização da FEXPAR, né? Então, a FEXPAR ajuda na organização, junto com a prefeitura, junto com o SESC. Até a segunda imagem ali nós temos o evento lá no SESC. E um dia antes nós montamos toda essa estrutura, deixamos tudo perfeito para que no sábado as crianças cheguem e abrilhantem o nosso evento. O André vive trabalhando junto com a gente lá montando pecinha, porque são 500 tabuleiros. Realmente é muita peça, né? E aí, na sequência, nós temos outras imagens também, aí já dos estudantes participando do evento, né? E é legal aí porque pode jogar menino contra menina, menina contra menino, enfim, conforme as categorias, não é mesmo? Isso. Então nós distribuímos as categorias, elas são de acordo com o ano escolar. Então nós temos do primeiro ano até o 9º ano, depois o ensino médio e ainda temos uma categoria extra que é a comunidade. Então onde os pais, os professores podem participar do evento também. Então eles continuam no evento. Então todo mundo que está, inclusive você que está em casa, pode sim participar do Checkmate. Legal. Ali eu fui passando algumas imagens durante a sua fala, professor. Nós também, nessas imagens, vemos a presença dos árbitros, né? Para um evento como esse ali, que nós temos aproximadamente 1.000 estudantes, quantos árbitros que participam desse evento e como que é realizado aí a conferência, né, do jogo para ver assim, qual dos dois que venceu a partida? Então nós temos uma equipe toda trabalhando, a nossa equipe chega a 40 pessoas por evento. Se formos fazer uma conta, parece que não bate, né? 1.000 jogadores e só 40 pessoas na organização. Mas o xadrez é um jogo de cavaleiros. Então, o xadrez onde se cumpre a regra, quando acontece qualquer coisa errada, um movimento ilegal, os jogadores param o jogo, levantam a mão, o árbitro vai até a mesa e verifica o que aconteceu. E assim como termina a partida também. Então, terminou a partida, o jogador levanta a mão, o árbitro vai até lá, anota o resultado da partida e as crianças arrumam, organizam o tabuleiro e saem e esperam a próxima rodada. Então, nós trabalhamos ali em torno de 40 pessoas para conseguir dar conta de todo mundo. Então, termina o jogo e já são responsáveis de deixar o tabuleiro organizadinho ali com as peças. Isso. Exatamente. Então, e como muitos deles vão em várias etapas, né? Porque nós temos 4 etapas por ano, né? Eles já estão acostumados, já estão adaptados, eles chegam, eles já sabem como funciona, eles já sabem que sai lá o emparceramento, que eles têm que ver em qual mesa eles vão jogar, quem eles vão enfrentar, tem tudo isso e eles já estão bem adaptados. Claro, tem alguns que estão indo a primeira vez, por isso que o professor está lá para auxiliar e todo esse pessoal que está ali e também não só da FEXPAR, né, também da secretaria, está ali para auxiliá-los nesse momento tão importante do evento. Legal, nós temos outras imagens também ali do evento, né? Ali já com a premiação dos estudantes, conforme as categorias também. Aqui uma das escolas aqui da Rede Municipal de Ensino, né, professor André? Isso, a escola Ninfa Maria da Rocha Peplou, eles têm um número bastante significativo de estudantes, eles participam há bastante tempo do circuito Checkmate. A professora já desenvolve há bastante tempo também esse projeto na escola. São bem participativos e têm resultados bastante significativos, né? E é legal, né, professor André, que comentou que faz muito tempo que participa. Então, o nosso circuito, ele é um circuito de mais de 20 anos. Então, é tradicional já aqui na cidade de Curitiba, há muito tempo atrás, até eu já joguei esse circuito quando criança, também pela escola da rede. Então você consegue misturar as gerações, eu acho que isso deixa mais bacana. E nós temos tentado fazer o dia do xadrez, então eles saem de casa, né, de manhã cedo, né, André, passa o ônibus pegar às 7 e pouquinho da manhã, e eles vão o dia do xadrez, então é um dia especial realmente, que vai terminar, né? Então ele tem aula na escola, ele aprende a jogar xadrez, ele vai desenvolvendo e aí ele vai para o torneio, que é o ápice ali do ensino. Legal, nós temos ainda outras imagens, né? Aqui outra escola também na rede, com
no momento da premiação dos estudantes. Isso. Mais uma escola. A gente vê que tem bastante estudantes da rede, né, participando. E o interessante, vejam só, que naquela última imagem que apareceu ali, tem os estudantes com os tabuleiros, né, professor Jean-Pierre. Então explica ali pra gente por que é que os estudantes estão com aqueles tabuleiros ali na mão. Essa é a parte divertida ainda, né? Exatamente. Porque quando termina a última partida, então, o vencedor da última partida leva o tabuleiro para casa. Então, eles terminam a última partida, nós já disponibilizamos o saquinho para guardar as peças, eles guardam as peças, deixam a peça em cima da mesa e levam o tabuleiro. O vencedor leva. E quando acontece o empate? Aí os dois ganham o tabuleiro. Então nós temos tabuleiros extras ali, damos para eles os tabuleiros. E o legal da foto ali também mostra as medalhas. Então, além dos primeiros colocados receberem as medalhas, todos os participantes também recebem uma medalha de participação, que é muito bacana, né? Muito bonita, eles adoram. Então, na última rodada, todo mundo já joga com a medalha de participação. É bem legal de ver a última rodada, é muito bacana porque eles estão ali todos sentados, organizados para iniciar a partida e já vestidos ali com a sua medalha, né? Que é o grande prazer no final ali do dia, de um dia bastante significativo, bastante importante para eles. Ainda sair com essa recordação aí é muito bacana. Que legal, nós, né, podemos observar diversas imagens aí do grande evento, né? Claro que o xadrez ocorre na escola e o circuito checkmate é o grande dia, podemos dizer assim, né? Que os estudantes desejam estar participando jogando, né? Além dos estudantes da escola, com estudantes de outras escolas também, né? E é bacana porque até os números que o André comentou, então, apesar de termos muitos estudantes, nós não conseguimos comportar ainda, né? Todo mundo. Então seria um mundo ideal que pudéssemos fazer um circuito com 5.000 pessoas, talvez. Mas falta espaço físico mesmo, né? E material para que se faça tudo isso. Então nós dividimos em 4 etapas e o professor da escola faz esse revezamento, né? Então o professor da escola pode fazer esse revezamento. Então hoje vai você, Emerson, na próxima etapa vai o André, então todo mundo participa. Então esse número de 999, ele não é restrito. Então durante o ano 2019, por exemplo, nós tivemos mais de 4.000 participantes desse evento, se eu contar as 4 etapas juntas. Que legal. Bom, nós apresentamos, né, um pouco sobre esse projeto desenvolvido aqui na Rede Municipal de Curitiba, né, com os nossos parceiros e, claro, né, o grande evento, o Circuito Checkmate, mas professores, o professor Jean-Pierre, que é um especialista em xadrez, fala para nós um pouco sobre as habilidades, né, que o praticante de xadrez desenvolve com essa prática do jogo. Eu até separei aqui na tela, né, eu convido aí os estudantes que estão acompanhando perceber algumas dessas habilidades. Na sequência o professor Jean-Pierre vai falando um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá? Então aqui, professor Jean-Pierre, uma dessas habilidades, né, aperfeiçoadas pela prática do xadrez é o raciocínio. Essa habilidade, então, do raciocínio lógico, né? Então já existem vários estudos que comprovam que jogar xadrez ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. Não é só jogar xadrez, não é só fazer os exercícios, né? Mas é uma ferramenta pedagógica que auxilia nesse raciocínio lógico. Então, temos diversos estudos, por exemplo, do professor Dr. Wilson, até que é da casa, né? Desenvolveu a sua tese de mestrado, de doutorado, falando do raciocínio lógico e o jogo de xadrez. Então, que eles têm uma sincronia. Legal. Nós temos uma outra habilidade separada ali, que é justamente, né, o desenvolvimento estratégico. Perfeito. Então, o xadrez ele é um jogo de guerra, né? E na guerra tem que se ter uma estratégia. O xadrez tem a essência de um jogo de guerra. Então, se você imaginar em casa uma guerra, tem que ter uma estratégia, né? Não é uma coisa maluca, então tem que ter uma estratégia. E essa organização desse pensamento te ajuda a desenvolver estratégias. E você pode comparar a vida, né? Então, qualquer problema que eu vá enfrentar, eu preciso ter uma estratégia de como vou resolver esse problema. Seja dentro da escola, um problema de matemática, por exemplo, ou seja na vida, quando eu me deparo com alguma situação do nosso cotidiano e eu preciso resolver esse problema. E eu preciso ter estratégias para isso. Então, o xadrez auxilia nisso, porque a todo momento você está criando uma estratégia nova durante o jogo. Legal, vamos ver a próxima habilidade, professor André, respeito às regras. Exatamente, professor Emerson. Então,
como o professor Zampieri também já comentou, né, não só no desenvolvimento do jogo, mas também na vida, nós temos que respeitar as regras, né, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na escola, seja no jogo, nós temos que respeitar as regras. E para que o jogo funcione, nós temos que sim seguir o que a regra do jogo nos traz. E um detalhe muito legal, né, na fala anterior do Zampieri, por exemplo, quando os estudantes estão praticando e há alguma dúvida também sobre uma determinada jogada, eles podem levantar a mão para que o árbitro tire essa dúvida, né? Perfeito. O árbitro não é um punitivo, né? O árbitro também ele educa, então ele também ajuda. E é interessante um ponto sobre as regras, é que não dá para jogar xadrez se você não cumprir as regras. Não tem como, não existe. Alguns outros esportes nós podemos jogar. Posso jogar futebol sem chuteira? Posso, vou jogar futebol da mesma maneira ali, brincando. Mas mesmo brincando no xadrez, não tem como não cumprir a regra, porque senão você não consegue jogar xadrez. Legal. Vamos ver a próxima habilidade ali. Nós temos a tomada de decisão. A tomada de decisão é uma das mais fantásticas habilidades que o xadrez trabalha. Porque, como nós já dissemos do problema. Então, eu enfrento um problema tanto no tabuleiro ou na vida, e eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa. Mesmo que não fazer nada é uma decisão, né? Decidi não fazer nada, mas eu tomei essa decisão. E se eu for pensar no jogo de xadrez, a cada movimento, a cada jogada que eu faço, eu tomo uma decisão. Vou ter uma consequência depois, seja ela boa ou ruim, posso perder uma peça, posso perder o jogo, mas eu vou tomar uma decisão. Então o xadrez vai te treinando essa habilidade, porque a todo momento você vai tomar a decisão. E só quem toma essa decisão é você. Então o professor Emerson não pode estar me ajudando enquanto eu estou jogando xadrez. Eu não posso estar jogando e o professor está soprando, joga isso, joga isso. Então não pode. Então a decisão é minha, única e exclusivamente minha, e isso é muito bacana para trabalhar desde pequeno. Legal. E nossa última habilidade, né, que nós mencionamos ali para fechar os nossos quadrinhos, é a concentração. E aí, né, professor André, diante de praticamente 1000 estudantes, na hora do jogo, todo mundo concentrado, quietinho, fazendo o seu melhor ali. Exatamente, professor Emerson. Então, como já foi comentado anteriormente, né, mesmo com esse número tão grande, tão expressivo de estudantes e até de participantes, de pais na plateia, no momento em que se inicia a partida, é um silêncio e eles estão focados, concentrados na partida. Então a concentração é de extrema importância no jogo de xadrez. E vou dizer quanto estudante, enquanto jogador de xadrez, quando nós estamos jogando muito concentrados em uma partida, pode desabar tudo do nosso lado que nós estamos na partida. E muitos professores, às vezes, ou pais principalmente, os professores já aprenderam com as crianças. Mas o pai fala, nossa, mas eu estava ali falando, te chamei, mostrei que estava ali. E a criança diz, mas eu nem vi, eu estava concentrada jogando. Porque você está imerso naquele problema que está se apresentando na sua frente e você quer resolver ele. Então você foca muito a sua atenção. Então você está extremamente concentrado nesse jogo. Que legal. Então essas são apenas algumas das habilidades, né, professor Zampieri? E a partir de agora, na nossa aula, já apresentamos aí esse projeto desenvolvido aqui na Coordenadoria de Projetos pela Prefeitura Municipal de Curitiba, né, com a parceria da FEXPAR, do SESC, da SMELG. Falamos dessas habilidades, né, que são desenvolvidas com a prática do xadrez. E agora o professor Zampieri, que é um especialista em xadrez, ele vai explicar para nós algumas metodologias de ensino para a prática do xadrez. Então, professor Zampieri, eu vou passar o slide, convido os alunos a acompanharem na tela. E aí, a partir de agora, o professor Zampieri dirige aí um pouco dessa explicação sobre a prática do xadrez. Perfeito. Então, eu coloco o tabuleiro, a imagem do tabuleiro, como vocês podem olhar, e aí pode pensar assim, professores, mas eu já sei jogar xadrez, eu já vi esse tabuleiro. E o mais bacana, mais legal no xadrez é que ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. O xadrez é um jogo milenar e não existe ninguém que saiba tudo do jogo. Então sempre nós temos um desafio novo, algo novo para apresentar no jogo. Então eu coloquei aqui o tabuleiro. Para quem não conhece o tabuleiro, então a primeira vez que está olhando, o tabuleiro tem uma forma, né, geométrica, que é o quadrado. Então nós temos ali uma figura plana, o quadrado. E dentro deste quadrado nós temos outros 64 quadrados. E eles são alternados em cores claras e em cores escuras. Vocês podem observar ali que o primeiro quadradinho do lado esquerdo do tabuleiro é uma casa escura.
E depois ele vai alternando em casas claras e casas escuras, casas claras e casas escuras. O legal é que assim, no xadrez nós usamos todas as casas do tabuleiro. Então, tem alguns jogos parecidos, como o jogo de dama, que ou você joga na casa clara ou você joga na casa escura. No xadrez nós usamos todas as casas do tabuleiro. Então ele é um quadrado com 64 casas, distribuídas dentro deste quadrado maior. Eu separei aqui algumas coisas interessantes dentro do tabuleiro. Então, no tabuleiro nós temos as colunas. As colunas, como vocês podem perceber ali, que eu deixei de vermelho, as colunas, elas são na vertical. Então, elas ficam de pé e elas são nomeadas pelas letras. Então, tem ali letra A, B, C, até a letra H. Então, essas são as colunas do tabuleiro. Depois das colunas, nós também dividimos os tabuleiros em fileiras, que são as linhas na horizontal. E essas linhas também têm nome. Ela é nomeada do número 1 até o número 8. Então, olha que interessante. Mesmo que, às vezes, a gente acha que já conhece tudo do xadrez, já conhece tudo do tabuleiro, é um detalhe interessante, que as colunas e fileiras, elas têm nome. Cada uma, então, eu tenho a fileira 4, que eu sei que é a fileira lá do número 4. Ou eu tenho a coluna B, eu sei que é a vertical, né, a coluna B. E ainda nós temos uma linha inclinada, que nós conhecemos e chamamos de diagonal. Eu pintei várias diagonais ali diferentes, coloquei cores, coloquei vermelho, amarelo, azul, para que vocês possam observar. Então a diagonal ela é uma linha inclinada e ela é sempre uma casinha da mesma cor. Então, se eu tenho no começo uma casinha escura, ela sempre vai ser uma diagonal de casa escura. E é legal, sabe, professor André e professor Emerson, que eu posso ter uma grande diagonal com 8 casas, ou eu posso ter uma diagonal pequena, com apenas 2 casas. A diagonal, ela é super importante no jogo de xadrez, até porque às vezes ela fica meio escondida, às vezes a gente não percebe muito as coisas na diagonal. Eu coloquei aqui essa última imagem, ó, então retomando, que é coluna, fileira e diagonal. Tá marcada ali a grande diagonal negra que nós chamamos, que ela começa lá na casinha A1 e ela vai até a casinha H8. É a maior diagonal que nós temos no tabuleiro. Nós temos uma espelho, que é a grande diagonal branca, que ela vai de H1 até A8. São as duas grandes diagonais, mas eu tenho também diagonais pequenas. E as colunas e fileiras, que eu tenho 8 de cada. Eu convido vocês agora a olhar nessa nossa imagem, e nessa nossa imagem tem um monte de letras dentro do tabuleiro, um monte de letras e números. Dentro dessas letras e números é o nome de cada casa. Então, por exemplo, a primeira casa do tabuleiro, o nome dela é casa A1, porque eu pego a coluna e junto com a fileira. Então a coluna é A fileira é 1. Então a primeira casinha, ela é uma casinha, inclusive, escura. Professor André, vamos fazer uma brincadeira. Peguei de surpresa o professor André agora. O professor André não pode olhar para o tabuleiro e nós vamos descobrir uma cor de casa. O professor Emerson vai treinando aí que eu também vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Ai, meu Deus. Professor André, vamos lá. A casa B, número 3, ela é uma casa escura ou é uma casa clara? B3. B3. Então, A, B do lado, 1, 2, 3, a terceira. É clara. É clara? Vamos conferir na tela? Muito bem, professor André, acertou! Professor Emerson sabe jogar xadrez já, professor? O básico, né? O básico. A movimentação das peças, né? Então vou dar uma mais fácil, professor. Então o professor vai me dizer a casa D número 1. A casa D número 1, ela é de que cor? Ela é uma casa clara ou uma casa escura? Ninguém tá olhando pro tabuleiro aqui, hein? Fiquem tranquilos. Só vocês podem olhar. Eu não tenho certeza, professor Jean-Pierre, mas eu acho que é clara. Eu acho que é clara, vamos dar uma olhada? Perfeito, uma casa clara. Esse é um jogo legal que a gente pode fazer em casa. A gente pode convidar alguém da nossa família, um irmão, um pai, mãe, alguém, né, familiar, e ele pode jogar conosco esse jogo de adivinhar as cores da casa. Então nós falamos o nome da casa e o nosso adversário, né, o nosso amigo, tenta descobrir a cor da casa. Professor Jean-Pierre, até esse é um exercício bastante importante, né? E até gostaria de pedir que você comente aí para os estudantes por qual motivo esse jogo pode ajudar no jogo de xadrez, né? Essa atividade pode ajudar no jogo de xadrez. É uma coisa bacana porque nós podemos jogar xadrez sem ter tabuleiro e sem ter peças, professor André.
E nós podemos jogar o tabuleiro com o tabuleiro da nossa mente. Então, decorar o tabuleiro, aprender o tabuleiro e as casas é de suma importância para que eu possa jogar xadrez. Eu sei que onde eu coloco as minhas peças é melhor. Eu vou conseguir desenvolver melhor, a minha peça tem mais poder. E mesmo que eu não esteja olhando, eu consigo ainda aprender. Ou consigo ainda saber onde estão as minhas peças. Então, saber a localização das peças, saber o nome das casas, no caso, ele me ajuda muito a desenvolver o jogo. Todo jogador de xadrez com um alto nível, que queira ser um grande jogador de xadrez, sabe isso de cor e salteado. Essa brincadeira funciona com eles, mas eles provavelmente vão acertar tudo. E provavelmente muito mais rápido do que nós. Muito aqui, mais né? rápido, muito mais rápido, porque conseguem fazer essa relação rapidamente. Professor Zampieri, então agora nós vamos fazer ao inverso, né? Então você que é o especialista aí no xadrez, nós vamos fazer o teste com você aí, assim como a gente convidou já vocês a fazerem em casa. Então, professor Zampieri, eu vou falar uma letra e o professor Emerson vai falar um número. Para ficar mais difícil. Pra ficar mais difícil. E você vai dizer pra gente se é uma casa clara ou se é uma casa escura. Combinado? Feito. Vou Professor tentar, Emerson, prometo. vai pensando aí um número, eu vou pensar aqui uma letra e eu já vou lançar a letra C. A letra C eu vou lançar o número 5. 5. C5. Vocês fizeram pra eu pensar, né? Porque colocaram lá no meio do tabuleiro. Lá no meio do tabuleiro. C5. Eu posso contar de várias maneiras. Eu posso contar, por exemplo, que eu quero chegar no C. Então eu sei que a primeira casinha é escura. Então escura, clara, escura. Então C1 é escuro. Aí o C2 é claro, C3 é escuro, C4 é claro, C5 é escuro. Acertei? Vamos ver? C5, casa escura. Muito bem. Tá vendo? Ele está sabendo mesmo das casas. Ele já sabe, né? Já aprendeu aí as casas conforme ele já falou. 64 casas. As 64. Se a gente perguntar cada uma delas, ele vai falar aqui cada uma qual cor é e qual casa é. Então nós conseguimos aprender dessa maneira, e as casas do centro, elas são mais difíceis, né? Porque quando eu tô na primeira linha ou na primeira fileira, eu sei a primeira casa, então eu consigo ir ali me ajudando. E às vezes as pessoas dizem assim, vou fazer uma pergunta difícil. Aí faz H número 8, mas ela tá lá na pontinha, então é fácil. Então as casas do meio, as casas do centro, elas são mais difíceis pra gente saber a cor. E continuando a nossa apresentação de tabuleiro, eu queria convidar os estudantes a construir o seu próprio tabuleiro. Porque nós podemos jogar xadrez sem ter o tabuleiro de xadrez ou fazer o nosso tabuleiro de xadrez. Então, eu vou colocar umas dicas aqui para nós irmos construindo o tabuleiro de xadrez. Então, a primeira coisa que nós vamos pegar é uma folha. Eu fiz uma medida de acordo com uma folha sulfite, uma folha normal que nós temos em casa. Então, a primeira coisa, nós vamos desenhar um quadrado. Vamos desenhar um quadrado. Esse quadrado ele tem 16 centímetros de cada lado. Como é um quadrado, os lados são iguais. Então eu tenho 16 centímetros de cada lado. Então eu vou fazer esse primeiro grande quadrado. O legal é que você consiga fazer mais no centro da folha, para que não fique muito na beiradinha, né? Você consiga fazer mais no centro da folha. Então essa é a nossa primeira atividade. Então, dando continuidade, eu posso também fazer em uma folha maior. Nada me impede que eu faça numa folha maior. O legal é assim, eu já posso fazer um exercício de matemática aqui, professores. Se eu tenho 8 casas, então eu tenho que fazer um múltiplo de 8. Então, por exemplo, a segunda parte do nosso exercício vai ser dividir esse quadrado grande em quadrados menores. Nós vamos fazer aqui quadrados de 2 centímetros, porque se eu fizer 8 vezes 2, 16. Então, se eu quero fazer um tabuleiro maior, por exemplo, que tem uma folha, uma cartolina grande, algum material maior para fazer, eu posso fazer, por exemplo, 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Então, meu quadrado vai ter 40. E cada casinha vai ter 5 centímetros. Então, o segundo passo é esse. Você desenhar os quadradinhos dentro do quadrado grande. Então, nós precisamos desenhar 64. É legal ir medindo certinho com a régua, de 2 em 2 centímetros, que cabe e fica perfeito. E o terceiro e último passo é o pintar. E aí eu tenho que ter atenção, tenho que tomar cuidado para não inverter quando eu vou pintar. De novo, lembrando que a primeira casinha do tabuleiro do lado esquerdo ela é uma casinha escura. Então eu vou pintar a primeira de escura e depois eu vou alternando. Clara, escura, tanto para coluna quanto para fileira. Eu vou alternando, eu só não alterno na diagonal. Na diagonal é sempre da mesma cor. Professor André, o tabuleiro precisa ser preto e branco?
Não necessariamente, professor Zampier. Pode ser da cor que vocês quiserem. O tabuleiro, vocês estão construindo, vocês estão confeccionando, então vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. A única regra é que seja uma casa escura e uma casa clara. Então, se eu gosto de azul e amarelo, então eu vou pintar o azul bem forte e o amarelo um pouco mais fraco. Assim, vai continuar alternando as casas entre casas claras e casas escuras. Vou mostrar o meu tabuleiro pronto aqui, ó. Esse é o professor Emerson que fez o desenho, né, professor Emerson? Ó, ficou perfeito ali, professor Emerson. Então nós vamos terminar de desenhar o tabuleiro e o tabuleiro de vocês vai ficar igualzinho o nosso aqui. Se sobrou um espacinho nas bordas, você pode colocar as letras e os números. Mas vocês sabiam, professores, que não é obrigatório ter letras e números no tabuleiro? É mesmo, professor Zampier? Não é obrigado, porque lembra que eu falei que os jogadores eles sabem isso de cabeça? Então não precisa ter letra e número. O jogador ajeita a primeira casa sendo uma casa escura e depois disso não precisa ter. Ele é um quadrado, então eu posso ir girando esse tabuleiro. E, professor Zampier, geralmente os tabuleiros, né, que não tem o letra e número, eles podem causar uma certa dúvida em jogadores iniciantes, né? De qual lado ele é posicionado para o jogador. Por exemplo, eu sento de frente para o colega que vai jogar comigo. Como que eu posiciono o tabuleiro corretamente quando ele não tem nem letra nem número ali? Perfeita a sua pergunta, professor Emerson. Porque o que acontece? Então eu sempre tenho que ter na minha mão esquerda uma casa escura e sempre na minha mão direita uma casa clara. Às vezes a gente confunde direita ou esquerda, então uma delas a gente sabe, sempre. Então se eu sei a direita bem, eu sei que a direita tem que ser uma casa clara. E aí o meu adversário também vai ter, como nós jogamos de frente, né? O meu adversário também, a casa direita dele também é uma casa clara. Perfeito? Então, esse é o nosso tabuleiro. Esse é o nosso cenário do jogo. É onde nós vamos fazer a nossa guerra, né? Do xadrez. Porque o xadrez é um jogo de guerra, como eu disse. É um jogo de estratégia. Então, é aqui o nosso campo de batalha pro xadrez. E dentro desse campo de batalha, nós temos muitas peças. Muitas peças. Professor André, podia falar as peças para nós? Claro que posso. Então, nós temos os peões, né? Que são 8, como a gente falou, né, professor Zampier, nós temos 8 casas, então são 8 peões. Nós temos o cavalo, né, são 2 cavalos para cada cor de peça, né, nós temos as torres, devia ter falado já, né, peões, torres, né, mas, enfim, nós temos... Mas vamos seguindo, porque não tem uma ordem, né? E essa é a surpresa, porque a gente não vai trabalhar a posição inicial hoje. Não. Peças, né? Então, eu já falei dos 8 peões, falei dos 2 cavalos, tem também 2 torres, né? Temos 2 bispos, aí nós temos uma dama e um rei. Perfeito. Então, nós colocamos na imagem, se vocês observarem ali, que é um jogo físico. A primeira ali que tem as colunas coloridas, são jogos físicos, onde as peças, né, são de verdade, digamos assim. E do ladinho, as peças como elas aparecem no computador. Porque hoje é muito fácil jogar xadrez no computador. Então você pode jogar xadrez no computador e você vai ver essas imagens que estão do lado. Então as primeiras imagens, as coloridas, são as peças físicas e depois tem o símbolo do lado. Aquele símbolo eles vão aparecer com mais frequência nos jogos da internet. Nos jogos da internet. E você sabe, professor André, que tem uma curiosidade. Porque tem uma peça que ela troca de nome. Dependendo do lugar onde você vai jogar. Porque se eu sair daqui e for jogar em qualquer lugar do mundo, são sempre essas mesmas peças de xadrez. Mas tem uma que ela fica trocando o nome. Ah, meu Deus. Sabe qual é essa peça, professor? Que peça é essa que tanto troca o nome aí? É a dama. A dama também é conhecida como rainha. Em alguns filmes, por exemplo, eles chamam de rainha. Temos até séries famosas agora que falam de Gambito da Rainha, ou a rainha de algum país. Então, tem todo esse mistério. E é realmente para homenagear a rainha. Então, é o rei e a rainha. No Brasil, nós chamamos de dama. E eu vou explicar mais para frente nos nossos próximos encontros por que nós chamamos de dama. Mas está perdoável chamar de rainha, pode chamar de rainha também. Depois eu vou explicar por que essa diferença aqui no nosso país. Pois bem, então nós temos 16 peças do jogo. Eu tenho 16, se eu estou jogando contra o professor Emerson também tem 16 peças. Nosso tabuleiro tem 64 casas, cada um de nós tem 16 peças. No total, 32 peças. Olha que dado interessante.
metade do tabuleiro tem peça e metade do tabuleiro não tem peça. E essa metade que não tem peça é a faixa do centro, que é onde as coisas acontecem ali. É onde tudo vai acontecer. A guerra do xadrez, a batalha do xadrez vai acontecer naquele centro do tabuleiro, que é a parte mais importante. Nós podemos imaginar o tabuleiro como uma montanha. Se eu imaginar o tabuleiro como uma montanha, então ela começa aqui e vai ter o pico lá em cima. O que acontece? A parte de cima é o melhor lugar para eu estar numa guerra. Por que é o melhor lugar para eu estar numa guerra? Pela visão, né? Pela visão, eu consigo enxergar todos à minha volta. Então as casas do centro, elas são muito disputadas por outras peças, menos por uma. Uma peça não gosta de ficar lá em cima. E é a peça que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos aprender hoje. Que peça é essa, será, professor Emerson? É a peça que não gosta de ficar lá em cima, professor. Tem uma ideia? Não gosta de ficar lá em cima? Não gosta. Será que é o rei? Será que é o rei? Isso mesmo, professor Emerson. O rei ele não gosta de ficar lá em cima, porque se ele ficar lá em cima, todo mundo fica olhando ele. E ele é o centro do jogo de xadrez. Nós temos que proteger o nosso rei. Então ele não gosta de ficar lá em cima. Então, nós vamos aprender o nosso amigo rei aqui, ó. Deixei um pro professor André e um rei aqui comigo. Então nós vamos falar hoje sobre o rei de xadrez. O rei de xadrez, ele é a peça mais importante do jogo. Ele é tão importante, mas tão importante, que não existe xadrez sem o rei de xadrez. Não existe. Eu posso jogar xadrez, posso perder um peão, posso perder um cavalo, posso até perder a rainha, mas eu nunca vou perder o rei. O rei do xadrez é a peça central do jogo. Sem rei, não existe xadrez. Então é a primeira lição que eu tenho que saber do rei. Ele é a peça mais importante do jogo, sem ele, não existe. Por isso que eu tenho que cuidar bem dele. Deixar ele bem guardadinho aqui, né? Bem escondido. Por isso que não podemos colocar ele lá no meio do tabuleiro ou lá no topo da montanha, No topo da montanha. Porque ao mesmo tempo que ele tem a visão, ele também está sendo visto, né? Exato. Então a gente não pode deixar ele ali com tanta visibilidade assim, né? E como eu disse, o jogo de xadrez ninguém sabe tudo. Então tem momentos sim que o rei vai ter que subir essa montanha, que ele vai ter que chegar lá em cima para comandar o seu exército. Mas no começo tem muita gente querendo pegar o seu rei, muita gente querendo atacar o seu rei. E nesse momento ele tem que ficar escondido. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o movimento do rei de xadrez. O rei de xadrez, eu brinco que ele é um rei, uma peça bem velhinha, bem velhinha. Ele é muito velhinho, então ele anda bem devagar, bem devagar. O rei de xadrez, ele só pode andar uma casinha de cada vez. Então ele pode andar apenas nas casinhas que estão ao seu redor. Mas eu disse que ele era importante, né, professor Emerson? Ele é tão importante que ele pode ir em qualquer direção. Então ele pode andar tanto em coluna, para frente e para trás, tanto nas fileiras, para um lado e para o outro, quanto nas diagonais. Então ele pode ir na diagonal para cima, na diagonal para baixo, na diagonal esquerda para cima, na diagonal direita para baixo. Ele é muito poderoso. Então, se vocês observarem a imagem ali, ó, nós temos um rei branco bem no centro do tabuleiro e bolinhas brancas onde ele pode ir. Aquelas são as casas onde o rei pode ir. E lá em cima nós temos o rei preto, que também está circulado com as bolinhas ali onde ele pode ir. Aquele rei preto, ele não pode ir para trás, né? Se ele for para trás, acabou o tabuleiro. E ele não pode ficar para fora do tabuleiro. Então, a primeira coisa importante do jogo de xadrez é eu saber que o movimento do rei é uma casinha de cada vez que ele pode andar, mas ele pode ir para qualquer direção. Continuando, o rei, ele tem muitas regras. Ele é a peça mais importante. Se ele é a peça mais importante do jogo de xadrez, ele tem muitas coisas junto com ele. Então, vocês podem observar no slide que eu coloquei, que ele nunca pode ser capturado. Para vencer o jogo de xadrez, eu não posso capturar o rei. E é curioso, às vezes as pessoas acham que sabem jogar xadrez e dizem assim, fui lá e capturei o seu rei, matei o seu rei, e sai com o rei na mão assim. Não pode. É proibido capturar o rei de xadrez. Eu brinco que o rei de xadrez ele só sai do tabuleiro quando ele vai voltar pro saquinho de peças e ir embora. Porque senão ele não sai do tabuleiro. Então ele fica todo momento no tabuleiro de xadrez. Que interessante, professor Zampieri, porque como você falou, realmente, né, a gente vê até com os menores que acontece muito disso, né, eu vou capturar o rei, mas então não é esse o objetivo do jogo, né, não é capturar o rei, porque o rei nunca pode ser capturado. Nunca. Importante esse detalhe, hein? Então, ó, não esqueçam disso, que o rei nunca pode ser capturado. E até parece repetitivo a gente ficar falando, mas é que é a regra super importante. A regra mais importante, talvez, do xadrez seja essa, que eu nunca posso capturar o rei do meu adversário. Como é que eu venço o jogo de xadrez? Como é que eu ganho uma partida de xadrez? Opa,
Isso é assunto para daqui a pouco, para outras aulas. Calma lá. Vamos continuar no rei. O rei, então, nós já falamos do movimento dele, falamos que ele pode uma casinha de cada vez, mas tem algumas coisas, algumas restrições. Se eu disse que o rei nunca pode ser capturado, eu nunca posso colocar meu próprio rei em ameaça. Eu nunca posso colocar meu rei em xeque. Olha que palavra nova. Xeque não é aquele cheque, aquela folhinha. O que é xeque, professor André? Cheque? Vamos ver se Puxa, você está você lembrando, hein? Você falou da folha, já ia falar que era aquela folhinha, né? Mas você já falou que não é, então... E agora, professor Hermes, você vai me ajudar a dizer o que é o tal do cheque? Será que o cheque é quando o rei está em perigo? Quando o rei está em perigo? Boa dica, boa dica. Inclusive, o cheque de xadrez se escreve com X. Cheque de xadrez se escreve com X. Cheque é quando o rei está sendo ameaçado, quando ele está em perigo. E ele não pode se colocar em perigo. Vamos pensar. De novo, é uma batalha, um jogo de guerra. Será que o meu principal comandante vai se colocar em perigo? Não vai se colocar em perigo. Então é proibido o rei ir para uma casinha onde ele fique em xeque. Então ele não pode fazer isso. O rei, mesmo andando pouco, ele é muito poderoso, porque ele captura igual ele anda. Então, todos os movimentos que ele faz, ele também pode usar para captura. Ele pode capturar as outras peças, com uma regrinha. Ele não pode capturar e ficar em xeque. Ele não pode ficar em xeque. Lembrar isso sempre, eu nunca posso deixar o meu rei em xeque. Mais um detalhe importante, um rei nunca chega perto do outro. Eles são tão inimigos, eles estão tentando tanto essa guerra, que eles não gostam de chegar perto um do outro. Então é proibido que um rei chegue perto do outro. Vamos lá, professor Emerson, hoje eu vou pegar você agora, professor Emerson, para fazer uma pergunta. E é difícil, professor. Justamente, Justamente você, foi professor. Professor Emerson agora. Professor... Tô aqui ansioso. Professor Emerson, será que se um rei não pode nunca chegar perto do outro, será que ele vai poder ameaçar o outro? Excelente pergunta. Olha aí, então como nós estamos nos encaminhando para o fim da aula, né, professor Emerson, talvez seja uma pergunta para que vocês possam trazer a resposta para nós na próxima aula. O que você acha, professor Emerson? Eu vou dar um tempo para você pensar, na próxima aula você trazer a resposta aqui para a gente Perfeito, também. professor André. E assim, né, professor Jean-Pierre, o professor Jean-Pierre me deixou instigado por duas questões. Né? Primeiro que se o rei, seu objetivo não é capturar o rei, né? E para mim, que sou iniciante no xadrez, era justamente esse meu pensamento, né? Já de cara capturar o rei ali. E agora o professor Jean-Pierre joga mais uma questão muito interessante para que a gente possa refletir sobre ela. Porque assim, eu me coloco no lugar de iniciante, né? Porque eu sei o básico do xadrez ali. Então, justamente isso, para aquele iniciante, o objetivo que ele tem em mente é justamente essa, já de criar uma estratégia de jogada justamente para dar um cheque no rei e tentar capturá-lo, né? Então, eu imagino que seja dessa forma. Né, exatamente, exatamente. Então, assim, você joga uma questão muito interessante para que os estudantes aí que estão iniciando pensem sobre isso. É claro que nós sabemos que muitos estudantes eles já são expert em xadrez, então com certeza eles já sabem a resposta para essa questão, né? E aí nós já, devido ao nosso tempo, já estamos nos encaminhando para o final desta nossa primeira aula aqui de xadrez. Muito legal a didática do professor Jean-Pierre aí para ter essa explicação do jogo, né, de como nós podemos elaborar também um tabuleiro, né, professor André? Nas aulas anteriores do currículo de educação física, você já fez um trabalho como esse, muito legal também, porque nem todos têm, né, o tabuleiro e também Sim. as peças, então é possível de se trabalhar e desenvolver elas de forma adaptada. Então, pessoal, o professor Jean-Pierre aqui deixou uma questão, ele inicialmente jogou para nós, mas o professor André viu que é muito legal você que está aí em casa pensar sobre ela e na próxima aula aqui nós vamos desenvolver a resposta, apresentar essa resposta para a pergunta e nós vamos nos despedindo, né, dessa nossa primeira aula que teve como objetivo mostrar, apresentar o projeto de xadrez que é realizado nas escolas municipais aqui da cidade de Curitiba e o professor Jean-Pierre aqui e dá esse início, esse pontapé justamente com o rei para explicar essa didática do jogo de xadrez. Exatamente, professor Emerson. Então, a gente deixa aí essa possibilidade para vocês buscarem aí informações do que podemos fazer
com esse rei, né, professor Emerson? É isso aí, nós vamos nos despedindo. Professor Jean-Pierre, muito obrigado. Professor André, muito obrigado. E muito obrigado a você que acompanhou essa nossa primeira aula sobre os projetos na escola. Um abraço e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.